mas acho que é por isso que ele virou esse secretário. Acho que ele desistiu, entendeu? Ele falou, não, chega, vai, vamos para outro canto. E aí eu comecei a pesquisar mais, né? Falei, não, então não é família, não é distorção, não é falha de caráter, mas o que faz esse cara virar um criminoso, então? Porque até eu também pensei, não, é porque o cara é pobre, básico. Mas espera aí, tem muita gente pobre e pouco criminoso. Se fosse o contrário, tudo bem. E aí eu descobri algumas características, né? Primeiro, então assim, só para ficar claro que criminoso não é alguém com deficiência intelectual, nem mental, nem coisa parecida, ele é só, né, aquele que cometeu crimes. Ou seja, ele é fruto, ele advém de uma situação, não é de nascença. Então, a primeira coisa que é uma característica do criminoso é que é um cara muito bom em buscar oportunidade. Isso é base, né? Então, o criminoso está sempre atento a uma oportunidade para o negócio dele. É um cara de uma iniciativa ímpar. Não é? Você bobeou, perdeu. É impressionante. A quantidade, inclusive, de crimes não violentos é muito maior do que de crimes violentos. Então, você já mostra que os caras são preparados para isso. Claro, vamos separar uma coisa, vamos separar os drogados, ok? Porque assim, uma coisa é droga, então vício, entorpecente, aí você já não estava falando mais com um indivíduo totalmente consciente. Eu estou falando do criminoso, não do cara que rouba ou qualquer coisa parecida para sustentar vício. Isso é um viciado. Quem tem qualquer parente com vício de entorpecente sabe o que é um viciado. Outra coisa que é uma característica muito interessante é que eles têm uma plena noção de risco. Porque senão o cara não ia roubar. Assim, o cara só roubou meu carro por um motivo muito simples. A estupidez do manobrista. Ele parou meu carro na primeira vaga e botou a chave em cima do para-brisa. Isso me deu muita raiva dele, mais raiva dele do que de quem roubou. Até porque isso complicou a vida do cara do estacionamento inteiro, o seguro não queria pagar. Porque assim, seguro de estacionamento devia até ter uma lei que incentivasse todo mundo. Seguro ele só cobre furto qualificado, que é o cara ir lá, pegar dentro da caixinha a chave e levar. Furto normal, que é estupidez, o seguro não cobre. Pois é. Então, o criminoso ele tem essa característica de saber o risco, né? Ele conta com a desorientação da polícia, ele conta com a sua desatenção, ele conta com uma rota de fuga, ele conta com tudo antes de agir. Outra característica é que eles têm exigência de qualidade. Assim, quem não ouviu falar do Marcola? A ditadura ela nos fez um desserviço muito grande quando ela misturou criminoso com político com criminoso comum. Aí nós transformamos os nossos criminosos comuns em políticos. É incrível isso. Nós fizemos a pior miscigenação que tinha. E agora esses caras são extremamente organizados. Eles têm metas. A indústria do crime é perfeita, ela tem meta. Eu digo assim, até no Brasil a gente só tem um pouco de chance porque eles não são completamente organizados. Porque a polícia não é. Então meio que empata, entendeu? Os dois são desorganizados por igual. Mas eles são muito persistentes. Quem lembra daquele roubo do Banco Central? Pô, os caras ficaram por meses cavando túnel. Se é qualquer outro, ele já tinha deixado de mão. Tem gente que fala que o brasileiro é preguiçoso. Fala que esses caras aqui. Então, assim, eles têm uma persistência. Eles são incansáveis quando eles querem conseguir uma coisa. Se o cara quiser te roubar, ele vai. Ele vai esperar você sair do carro, ele vai fazer qualquer coisa, ele vai bater na traseira do teu carro. Já aconteceu comigo também, mas eu não desci. Depois desses episódios eu falei, não, chega, deixa bater, deixa acontecer, e pronto. Um outro fator preponderante do criminoso está no comprometimento. Ninguém pode falar que os caras não são comprometidos. Eles cumprem o que prometem. Então, quando um líder de uma facção determina uma ordem, essa ordem é cumprida. Eu queria que meus funcionários cumprissem as ordens que eu determino.
Talvez é porque eu não sou líder de facção, então eles me ignoram. Às vezes eles até me enganam, fazem de conta que sim, entendeu? E eu acredito também, porque não adianta, não vou brigar com eles. Então, eles botam a mão na massa, se precisar. Eles buscam informações antes de qualquer coisa. Hoje eles estão monitorando rede social. A quantidade de informação que as pessoas estão depositando em redes sociais faz com que o crime fique fácil. A pessoa vai lá, vai viajar para a Europa, ela faz questão de publicar todas as fotos daquele turismo que ela fez, onde ela vai pagar em 50 prestações. Mas o criminoso não sabe disso. Ele não conta com a CVC. Agora, lá, ele consegue saber todos os locais que a pessoa frequenta. Ele consegue saber o que a pessoa come. Como especialista em comunicação digital, eu falo para vocês, fechem os perfis. Fechem. Se possível, não tenham. Eu sou obrigado a ter Facebook, mas se eu não fosse, eu já tinha fechado aquela porcaria. Eles estabelecem metas. Né? Você vê que nesse ano aqui aconteceu um negócio surpreendente. Então, o PCC também planejou livrar o Marcola da cadeia. Aí a polícia resolveu fazer uma tocaia e avisou a imprensa. Fiquei perplexo. Olha, então, já que a gente sabe o que vocês vão, a gente vai pegar vocês de surpresa. Imprensa, avisa os caras. Até hoje eu acho que aquilo não aconteceu de fato. Aquilo era uma mensagem do governador querendo provar que a segurança pública faz algo. Porque não é possível. Ninguém avisa o bandido que você vai ficar de tocaia. É muito fora de questão. Eles têm um planejamento muito delicado. Isso daqui é uma página que pegaram. Então, a entrada, 2 horas. Render o segurança, a pé, piriri, parará. Ameaçar o segurança, ficar no lugar dele. 2, entrar com equipamento. O tatu cava buraco e ajuda o cortador. O tatu pega equipamentos. Ou seja, você vê, os caras fazem planos detalhados. Só falta falar quantos tapas ele tem que dar no segurança. Você dá 2, mas não dá 3, porque senão você vai assustar o cara. Então, é perfeito. Tá lá. Você tem que pegar o motoqueiro. A Júlia tem que estar de isca. Aí, você ainda tem todo esse esquema de persuasão. O criminoso é persuasivo. Ele tem uma rede de contatos que lhe permite fazer isso. Quando você junta Comando Vermelho e PCC, você fala, meu Deus, onde que os caras vão? Eles vão retomar favela, eles vão retomar o ponto deles. Eles usam da liderança. E de uma liderança que ninguém é obrigado. Todo criminoso de sucesso, ele goza de independência e autoconfiança. Tanto é que eles são pegos em escutas telefônicas. Todo mundo sabe que a polícia grampeia celular. E como é que eles são pegos? Fazendo planos desse jeito. Eles são pegos porque eles não ligam. Eles têm autoconfiança. Se pegar, a gente muda o plano. Até a polícia saber, a gente já mudou de novo. Ou seja, ele conta com isso. Ele conta com o problema. O que é muito engraçado, né? Porque quais são as características de um empreendedor? Pois é, segundo o Sebrae, foram essas 10 que eu separei para os criminosos, entendeu? Eu não queria dizer, entendeu? Aquelas 10 que eu separei dos criminosos vieram do Sebrae. E como vocês podem ver, não é muito diferente. Claro que, independentemente de classe social, da origem, existe uma parcela da população que tem uma essência empreendedora. Tem gente que fala em 3%, em 4% da população no geral. 3, 4, 5% tem a essência empreendedora. Obviamente, né, que esse é um percentual baixo. No resto do mundo, você tem algo próximo de 15% de empreendedores. No Brasil, você tem algo em torno de 6%. Por que isso acontece? É por causa dessa essência. A essência ela não escolhe quem que é o hospedeiro. A gente não separa assim, na classe média, média alta, você vai ter mais gente com vocação de ser empreendedora. É mais ou menos por igual. Eu não sei quem fez a regra de distribuição divina, mas ele proporcionou meio que igual, entendeu? O cara na pobreza, o cara na riqueza, tem um percentualzinho ali que ele não vai para trás de um balcão. Eu falo com toda segurança. Se eu tivesse nascido com outra condição,
Não sei não se não seria um Marcola da vida. Você não estaria... Falou, o quê? Eu vou empacotar caixa para os outros supermercados? Ah, não, tem uma alternativa. Eu posso pegar minha caixinha de tomate e vender no Farol, até a prefeitura vir me dar porrada. Não, tem uma outra alternativa. Eu posso montar uma barraquinha de camelô, que é super fácil, né? Você pega uma barraquinha e monta de camelô. Tranquilo. Nem tem aquelas movimentações da PM, da GCM. Ou eu posso fazer outras coisas também. Como do ponto de vista social, eu estou meio amarrado. Tudo que o cara da classe popular tenta fazer, ele tem alguma coisa em cima dele. Da classe média, a gente também tem. A gente tem que regularizar uma empresa, o que antes era terrível. Se abrir uma empresa antes, ela levava 3 meses. Hoje, graças a Deus, eu FIF, eles levam algo próximo de 15 dias. Uma coisa que vem me preocupando, saiu essa notícia aqui nessa semana, onde que os traficantes adolescentes eles dobraram na FEBEM. Então, a linhazinha laranja que tem ali, caindo de 63% para 42%, é o roubo. A linha vermelha, de 4%, que foi para 42%, é o tráfico. Por uma questão muito simples. O tráfico é um negócio. O tráfico é um negócio aberto. Se você nasceu num lugar errado é até feio dizer, mas se você nasceu num lugar desprovido da sociedade e tem essa característica de empreendedor, o tráfico é o caminho mais rápido. É onde você consegue comprar e vender. Aonde você não precisa pagar imposto, a não ser que seja alguma contribuição voluntária para a segurança. Vamos dizer assim. Então, o tráfico é o que te dá o abraço. E isso você nota. É por isso que tem essa mudança muito grande. Porque o jovem, quando ele é gerente de um tráfico, você tem ideia de quanto ganha um gerente de boca? 25 mil reais por mês. Um gerente de boca ganha 25 mil reais. E ele tem que ter fluxo de caixa. Ele tem que ter meta. Ele tem que ter meta por funcionário. Eu não sei onde que esses caras estão aprendendo a fazer isso. Mas o fato é que eles estão aprendendo bem. Existe um indivíduo sem circunstância? Se você pegar esse cara que não tem condições e começar a fomentar nele uma alternativa e lhe dar condições, ele vai seguir? Bom, a experiência diz que sim. A experiência diz que ex-presidiários já estão trocando o crime por empreendedorismo. Até porque características os caras têm. É muito mais fácil se você der uma oportunidade para o cara que tem essas características dele seguir, do que você pegar uma pessoa que não tem e tentar colocar essa essência nele. Quando a pessoa ela nasce com aquela característica de ser funcionário, ela não consegue virar um empreendedor com facilidade. Você tenta, mas ela não tem essa visão. Ela não tem uma visão de longo prazo. Ela tem a visão do pragmatismo imediato, aquela coisinha ali. Eu sou consultor do Sebrae. Eu vejo isso todo dia. Eu vejo as pessoas que são empreendedoras por ocasião. É o cara que perdeu o emprego. E aí ele vira empreendedor. Esse é o maior índice de mortalidade de empresa. É quando o cara é empresário por ocasião. Quando ele é empresário por ele, é uma outra história. Tem um ex-delinquente também, juvenil. O cara só tem uma empresa pequena de 600 milhões de dólares. A métrica dele foi muito simples. Inclusive, ele deu uma entrevista longa, onde ele fala que o segredo é você tirar o jovem delinquente da onde ele está. O segredo é você pegar esse cara e dar atividade para ele à noite, fora das companhias. Então, o que ele acredita é que o meio faz totalmente o indivíduo. E eu acho que procede. Isso já aconteceu aqui. Ex-detentos abrem empresa e faturam cerca de R$1 milhão por ano. Esses caras aprenderam através de processo fabril, de bola, dentro do presídio. A nossa Constituição ela não permite obrigar o trabalho, e o trabalho é sempre voluntário. O problema é que, mesmo se o preso quiser trabalhar, ele não tem instituições suficientes para poder trabalhar. Esses dias eu peguei um táxi no aeroporto de Guarulhos, e quem
quem está visitando por lá vê que está em obras. Aquele negócio é na Babesco, o novo terminal, o Terminal 3. Parte dos trabalhadores ali são presidiários. E aí estava o motorista da vanzinha que leva para o terminal, achando um absurdo aquilo. Onde já se viu você colocar preso para trabalhar? Eu olhei pro cara, né, e fiquei quieto. Falei, não, tudo bem, então vamos fazer o seguinte, vamos acorrentar e dar porrada, porque eles vão sair melhor. Não é que ser humano, se você der porrada, não sai melhor. Em vez de botar o cara para trabalhar. Que heresia. E o cara indignadíssimo. Aí, eles têm que estão trabalhando, estão tomando o emprego de alguém. Pô, quanto custa esse cara? Ó, na FEBEM tem até o custo aqui. São R$7.000 por mês para cada interno. Quanto a gente gastaria para dar uma condição digna para esse cara? 1/10. Em apoio? 1/10. Pô, R$7.000. Então, qual que é a origem dessa solução? Porque assim, isso não é um problema. Isso é um fato. Nós estamos com um problema de fato. A primeira coisa que a gente tem que fazer é identificar a liderança. Não dá para apostar em todo mundo. É impossível. Não tem programa social que vai conseguir apostar em todo mundo. Então, a minha recomendação é separar a liderança. Eu montei uma empresa no final do ano passado, chamada Presença On. Qual que era a lógica dela? Você pega aquele empresário que não consegue fazer um mínimo na internet, cobra dele um pacote pequeno de R$80 só, de inclusão, R$80, R$100. Aí você pega um jovem residente numa área de risco social, capacita ele, e ele faz o trabalho para esse empresário. Aonde é que estava o problema? Eu tive que ver isso na prática. Eu arrumei muito jovem que queria fazer um negócio. E aí quem que você escolhe? Contratei psicólogo, para identificar pelo menos que tinha um perfil de liderança. Que o negócio é trabalhar nesse perfil. Em campanha política, geralmente uma campanha grande, ela tem 15, 20 pessoas trabalhando. Sempre nos meus times tem 2 que não teriam condições mínimas de estar ali. Aquele cara que não passaria no RH. Aliás, já aconteceu de eu estar trabalhando e o RH me vetar. Falou, Marcelo, mas as pessoas não sabem escrever direito. Falei, eu sei. Você acha que o quê? Que o eleitor sabe também? A gente precisa de alguém que converse com o eleitor também. Não é só a gente. E aí eu contratei. E eu pude ver a diferença. Eu peguei uma mocinha que assim, ela estava tão deprimida que quando ela foi trabalhar na campanha, foi do Quercia, ela pediu um salário mínimo. Sendo que o mínimo que eu pagava naquela época eram 3. E eu falei, desculpa, não consigo pagar um salário mínimo. A menina quase chorou na minha frente. Eu falei, não, calma, é que o mínimo é 3, então você vai para o time de 3 e de lá você se vira para estar no mesmo patamar que eles. Acabou a campanha, ela continuou na área. Hoje ela deve estar ganhando entre R$2.500 e R$3.000 por mês. O núcleo social dela inteiro mudou. A vida da família dela inteira mudou. Assim, a gente não deu nada mais do que oportunidade. Ok, capacitação? Capacitação. Dentro da área digital, nós temos 3 profissões, são 3 cargos, que são a base da pirâmide. Que é analista de pesquisa, analista de monitoramento e analista de relacionamento. Então, o cara de pesquisa identifica tudo o que está acontecendo a respeito de um tema, condensa em relatório e nos entrega. O monitoramento faz a checagem de tudo que é dito. E o relacionamento é aquele que interage nas redes sociais para o cliente. Que treinamento essas pessoas precisam? 8 horas, 16 horas de treinamento? Quanto que elas começam ganhando? R$1.800. Quantas horas precisam trabalhar? 6 horas. Eu acho que dá para fazer bastante coisa. Então, todas as pessoas que nós pegamos com esse perfil, elas entraram ganhando 1.500, 1.800, e hoje, 2 anos depois, mais ou menos, elas estão na faixa de 3. Só que você tem que separar a liderança. Não adianta trabalhar com um perfil que não tem essa essência, porque senão isso vai morrer. E quando ele é uma liderança para a família. O irmão mais novo dele, ele já não vai olhar para o lado. Eu perdi o cara que é mais velho. Esse eu perdi. Um abraço. Não adianta. Esse aí a polícia vai resolver com repressão. Não tenho mais o que fazer com ele. Mas o mais novo já tem um outro olhar.
O mais novo eu pego ainda. Que aí vem para o segundo ponto. Nós temos que capacitar e aconselhar. Eu tive agora no Mato Grosso e foi feito um trabalho do governo do estado de capacitar jovens. E aí o governador falou para mim que não... Olha, o problema é que, assim, eu fui perguntar para ver se eu podia usar esse programa para poder usar na campanha, né? Ele falou, Marcelo, o problema é o seguinte, a gente treinou muita gente, mas o índice de colocação foi pequeno. Aí eu fiz duas perguntas básicas. Antes de começar a treinar, vocês chamaram o equivalente à Fiesp, à Ciesp, as entidades de classe e perguntaram, vocês estão precisando de gente para quê mesmo? Aí eles, não. Falaram, que bom. Então vocês treinaram gente sem saber o que o mercado está precisando. Bacana. É uma ideia interessante, é bem inteligente. A gente treina e depois a demanda vai surgir, porque Deus quer. Deus, na sua onipotência, onipresença, fala, opa, treinaram para isso, então vamos colocar vagas. Sim, a teoria criacionista funciona para empreendedorismo. Em algum lugar. Aí eu fiz a segunda pergunta. Depois que essas pessoas foram treinadas, você fez um banco de dados onde que as empresas pudessem procurar por essas pessoas? Aí ele respondeu, o governador de lá, ele era minerador, para você ter uma ideia, tá? Ele era garimpeiro. Aí ele olhou para mim, você sabe que não? Eu falei, que interessante, governador. Então, assim, você não perguntou o que as empresas queriam e também você não deixou essas pessoas que foram treinadas num banco de dados para que as empresas procurassem. Ou seja, a alocação desses profissionais tinha que seguir uma ordem do milagre. Né? Por milagre, caiu um cara treinado numa vaga e é isso aí. E aí se explica. Ele você tem razão. Falei, que fantástico, eu tenho razão. Cara, que bom. E aí, bom, pelo menos ele chamou lá o secretário de não sei do que, o outro não sei o que lá, e eles vão fazer um banco de dados agora. Eu sei, é ridículo, né, pra gente. Como é que o governo não pensa nisso? O terceiro item é a geração de oportunidades. Olha, se tiver alguma palavra errada, eu peço que vocês me perdoem, porque eu tive 1 hora para fazer isso aqui. Então, assim, a geração de oportunidades, eu deixo tudo para a última hora, porque eu gosto da pressão, entendeu? Coisa de empreendedor, não gosto dessa coisa calma. A geração de oportunidades era necessária se quiser mudar o quadro. E acompanhar os resultados também. Você pegou um cara que veio de uma área de risco social. Ele teve uma vida completamente diferente da sua. Como é que ele vai se adequar ao modelo que você quer? Só se você acompanhar. Tanto o Netinho de Paula quanto o Mano Brown, os dois, saíram de um projeto social do governo do estado de São Paulo. Na época que o Quercia foi governador, tinha um projeto chamado Tenda, onde que os jovens da periferia podiam ir até esse projeto e eles escolhiam o que eles queriam fazer, e assim eles eram incentivados. Então, Mano Brown e Netinho de Paula, eles se dão muito bem, são amigos e saíram do mesmo projeto social. Mas não era um projeto social onde a gente fica dando camisetinha para a molecada. É onde a gente capacita, é onde acompanha, é onde você faz o aconselhamento. O que leva ao último ponto. É preciso que o empreendedor se responsabilize socialmente pelo resto. Eu sempre fui um cara que eu me considerava de direita. Hoje eu vejo que eu não sou tão de direita assim. Eu sou num certo ponto, eu acho que sou até de extrema direita. Que eu acho que, para a gente poder acumular capital, é preciso que tenha um mínimo de compatibilização social. Não adianta nada você acumular 10 milhões de reais e não poder comprar nada com isso. O dinheiro perde valor. Aí você compra um apartamento de 5 milhões de reais aqui do lado e você tem medo de sair de casa. Então, até que ponto vale a pena ser capitalista? Talvez eu acho que a gente tem que começar a pôr fim nessa peneira que a gente usa quando olha para o sol. Talvez a gente tenha que começar a assumir a responsabilidade que nós temos como empreendedores. De começar a ter um pouco mais de equilíbrio social. Se nós não eliminarmos as distorções,
o capital não vale nada. Simples assim. O capitalismo não pressupõe que deve haver miséria. Muito pelo contrário. Basicamente é isso. Perguntas? Pô, tá vendo? Ninguém tem pergunta? Vou falar uma coisa, hein? Xingo todo mundo, ninguém faz pergunta. Obrigada, Marcelo. Acho que é muito inspiradora mesmo a sua palestra. Ele falou para mim que, quando eu cheguei, ele falou assim, acho que todo mundo vai ficar com raiva de mim no final da palestra. E não. Acho que você mostrou que tem recuperação, que tem chance e que, poxa, a gente também precisa melhorar, né? Porque, afinal de contas, tem competidores que estão mais preparados que a gente. Gente, uma salva de palmas para Marcelo. Obrigada, Marcelo.